Olá, muito boa tarde. O Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que este ano é assinalado pela primeira vez, é a ocasião para celebrar a vida através de diferentes percursos e, por isso, diversas perspectivas. Uma conversa por iniciativa do Departamento Nacional da Pastoral Familiar em torno do envelhecimento, mas também sobre a sabedoria, os encontros e a liberdade que só o tempo bem vivido proporciona, é o que lhe propomos no programa 70x7 de hoje. Um diálogo entre 6 pessoas conduzido pela apresentadora Fátima Lopes. Muito obrigada a todos por estarem aqui e espero que a conversa seja muito enriquecedora para quem nos acompanha. Vou começar aqui pelo Dr. Pedro Macedo por lhe pedir que nos explique o que é isto do envelhecimento que assusta tanta gente. Eu acho que há aqui uma questão que para mim é absolutamente fundamental e que se prende justamente com a questão da maneira como se olha para o nosso percurso de vida. É que nós passamos a fazer uma coisa que é absolutamente fora da realidade, que é estar a segmentar a vida de uma pessoa, que é desde o momento que nascemos até que morremos, em períodos de vida que fazem sentido para a forma como nós, às vezes, temos que referenciar esses períodos de vida, mas não fazem sentido nesta maneira como nós olhamos a vida, que é este contínuo. Ou seja, eu, desde que nasço, na minha infância, na minha adolescência, vou ser velho, se Deus quiser. Começou-se a falar da longevidade, que é um termo muito mais interessante, porque não dá este caráter negativo. E, por outro lado, há uma coisa também curiosa, é que não se fala das vantagens de ter mais idade. Ninguém fala e há imensas vantagens. E eu espero que hoje possamos falar aqui de algumas delas, não é? Vamos ver, porque é uma conversa muito longa tudo isto. E o meu interesse nisto tudo tem sido justamente perceber que há pessoas e que há esta questão de se olhar para a mais idade, da maneira que se olha, a questão da reforma, a questão da pessoa ter um percurso profissional e não conseguir perceber que tem que necessariamente encontrar vários interesses na sua vida, que não só aquele. Nós hoje em dia temos muitos anos de vida, podemos fazer muitas coisas e tem que se valorizar a pessoa com mais idade. Professor Bagão Félix, há aqui muitos pontos por onde nós podemos pegar nesta conversa, mas queria pegar numa frase do Papa Francisco. Eu queria que começasse por comentar esta frase, depois já iremos para outros pontos, onde diz o seguinte: quando os idosos são negligenciados, perdemos, digamos isso sem sentir vergonha, perdemos a tradição, que não é um museu de coisas velhas, é a garantia do futuro, é o suco das raízes que faz a árvore crescer e dar flores e frutos. Eu queria que o professor começasse por comentar esta frase. Muito bem, é uma belíssima expressão do Papa Francisco e que desde logo nos suscita alguns comentários. O primeiro é uma exortação contra aquilo que eu considero que é uma sociedade cada vez mais vincadamente bipolar, não é? Porque se nós olharmos quase dicotómica e às vezes até manicaísta, não é? Uhum. É os pobres e os ricos, as pessoas das cidades e do campo, do litoral e do interior, novos e velhos, empregados e desempregados, e esta, sobretudo na questão geracional, novos e velhos, há uma segmentação artificiosa, falaciosa, que nem beneficia os mais novos com a sabedoria, a disponibilidade, a ternura dos mais velhos, que podem dar, até porque já foram novos, o contrário não se verifica, não é? É um desperdício terrível. É um desperdício, não é? Um filósofo grego, Sócrates, dizia que ser velho é ter todas as respostas do mundo, mas já ninguém lhe fazer as perguntas. Por outro lado, a questão, o Papa fala num ponto que para mim é muito importante, que é a força da memória. A memória é onde tudo acontece para nos pertencer, não apenas a nós, mas àqueles que estão connosco, desde logo os nossos filhos ou filhas, netos e por fora, e também a comunidade em que nos inserimos. A memória é um celeiro que se conserva e que se vai disponibilizando.
A memória tem imanente o conceito da generosidade, na sua uma generosidade que não pede reciprocação, que não pede nada em troca. Não é? E eu acho que isso... Há um elemento que é o que eu chamo a curiosidade e a capacidade de me espantar, que permanece em mim crianças. Eu tenho a mesma curiosidade hoje... Isso é tão bom. Que tinha com 10 anos, com 30, com 50, ou tenho talvez mais, porque um dos aspectos positivos, digamos assim, se pode dizer positivo e negativo, que estas questões são muito subjetivas e até dentro de nós são variáveis, ser livre é depender do que se gosta e de quem se gosta. Olha, posso citar casos concretos da minha vida, eu, enfim, por razões que eu próprio não sei descortinar, formei-me em economia, mas eu verdadeiramente o que gosto é da natureza. Dedico-me à botânica, estudo horas e horas por dia. Agora estuda mais. Diga? Agora exatamente, estuda agora estudo mais. Eu sei, agora estou... uma coisa é nós termos seriedade e profundidade profissional, tanto quanto podemos. Claro. Outra coisa é sermos amadores. Amadores porque não somos profissionais e amadores porque gostamos, porque amamos. Outro exemplo, eu procuro lutar contra a consciência da finitude, que está mais perto, mas isso não é dramático. O dramático é olhar para trás e achar que não valeu a pena. Pelo contrário, todos os dias vale mais a pena a prenda que os nossos pais nos deram, que foi a nos darem vida. Não é? Este dom da vida. Deixa-me só... dizer, por exemplo, eu neste momento... Até posso dar-me licença que durante um minuto conte, há 6, 7 anos, tinha aí 66, 67, resolvi telefonar para uma escola de italiano, que eu gosto muito de italiano, não é? Já sabia alguma coisa, Instituto de Italiano. E a senhora do outro lado ia-me perguntar, mas para que é que quer saber mais italiano? É profissional, vai à Itália, vai viver para a Itália? Eu disse, não, ela fez uma série de perguntas. E finalmente ela, bastante simpática, perguntou-me, mas então porquê que quer melhorar o seu italiano? Oh, minha senhora, porque gosto, apetece-me. Nunca ninguém tinha dito isso. Bem, e neste momento, por exemplo, estudo italiano, traduzo de italiano, coisa que professor. Não pude fazer durante a minha vida ativa, entre aspas. Padre José Manuel Pereira de Almeida, agora consigo. Antes de mais, gostava que nos desse a sua perspectiva sobre este desafio que o Papa Francisco nos lançou, quer com a criação do Dia dos Idosos, do Dia dos Avós, e quer, obviamente, com uma série de missões que cada um de nós, na sua vida e em comunidade, tem, eu não gosto da palavra, mas aqui vou usá-la, a obrigação de as pôr em prática. Eu creio que temos muita sorte de ter o Papa Francisco. É assim uma ideia que é uma bênção, partilhamos. Como, aliás, desde o Concílio Vaticano II, todos os passos foram dados num sentido de tornar o Evangelho, que é de sempre, mais vivo e dialogante com a vida de todos. E eu creio que o Papa Francisco está mesmo, creio, e muitos concordam, que está mesmo nesta senda e toma a palavra a propósito deste dia a partir da sua experiência e como primeira pessoa. Sou eu, uma pessoa que tem esta idade e que quando fui chamado para Bispo de Roma... Já devia estar a reformar-me, diz ele, exatamente, já deveria e, portanto, isso, o falar como... na primeira pessoa, dirigindo-se a cada um de nós, nesta circunstância, eu creio que é muito, muito importante. E portanto, podemos também nós responder-lhe na primeira pessoa, porque nos sentimos convocados por este dia. E podemos responder de muitas maneiras. E a maneira mais importante, se calhar, já foi aquela que o Dr. Pedro disse logo de entrada, que é ver se mudamos de mentalidade. Que aquilo que está dentro da cabeça das pessoas é que nos faz, e falo por mim, às vezes não ser capaz de lidar com a novidade, com a frescura que ela comporta. E, portanto, acho que esta iniciativa é uma bela iniciativa e, sobretudo, em alguns continentes, e falo da Europa, que é onde estamos, é particularmente relevante, dadas a longevidade das pessoas que são as nossas populações e constituem a nossa população, e parece-me, de facto, uma oportunidade de respirar de um ar fresco e novo para o cotidiano, que tem sido
pesado. Por causa da pandemia, e ele também não esconde. Mas na sua experiência como sacerdote, no dia a dia, o que é que sente que são as grandes fragilidades dos mais velhos? Eu apontaria, então, na cidade de Lisboa, claramente, para a solidão. A solidão. Claramente. Depois, Mais o isolamento que a solidão. isso, pronto. A solidão pode ser desejada. Sim, o isolamento é que não sim, quer. sim, exatamente. Solidão não desejada, entenda-se isolamento, sobretudo das pessoas que ficaram nos andares mais de cima de um prédio que não tem elevador, de uma pessoa que não recebe visitas habituais, não é porque não queira, como o professor Bagão Félix estava a dizer, mas é porque ninguém visita, não é? As tais perguntas que não são feitas a pessoas que têm tantas respostas. E o Papa fala da possibilidade de sermos visitados por anjos. E os anjos muitas vezes são os netos, outras vezes são outros, vizinhos, amigos, e isso é muito importante romper esse isolamento em que, involuntário, em que as pessoas são votadas, sobretudo nas grandes cidades. Miguel, agora queria ouvi-lo um bocadinho. O Miguel está aqui na qualidade de avô, na qualidade de homem que continua muito ativo e a neta já faz assim, portanto deve querer dizer que a agenda do avô deve ser interessante, imagino eu. Explique-me como é que olha para a idade. Eu olho para a idade como uma evolução natural da minha vida. Eu venho de uma família numerosa, eu sou o mais velho de 12 irmãos e sempre fui preparando e vivendo a vida, achando que o momento onde eu estou é o momento que vale a pena viver. Eu não tenho saudades dos meus 30 anos, passaram, foram ótimos, gostei imenso. Não tenho saudades dos 40 nem dos 50. Eu gosto é de estar a viver agora, exatamente com a idade que tenho, com aquilo que eu posso fazer, com uns achaquezinhos que, ok, está bem, passam, a gente assume que é assim, mas não liga a importância. E vamos ver, porque a vida atual que eu tenho, nós estamos casados há 52 anos, temos tido uma vida ótima de casamento e de há uns anos para cá, com o nascimento sucessivo de 24 netos. Que foi uma surpresa que nós tivemos. Nunca nos tinha passado pela cabeça ter 24 netos. Os netos obrigam-nos a ser novos, obrigam-nos a fazer coisas que nós provavelmente nunca pensaríamos em fazer. Dê-me um exemplo. Um exemplo, é muito fácil. Nós há muitos anos que aos netos, a partir dos 9 anos, não damos presentes, digamos, de Natal. Nem de Natal, nem de anos. Nem de anos. É um passeio com os avós. Espero que as pessoas, ao ouvir isto, percebam que é óbvio e ficamos muito bem dispostos, e já o vou deixar falar de novo, aliás, porque não concluí o que estava a contar, mas eu quero é que as pessoas percebam que em cada viagem dessas, o que estava a deixar plantado neste neto são memórias. E cultura. E estas o tempo não cultura. Memórias e cultura, mas aqui estava a puxar mais para a questão das memórias. E essas é uma coisa que o dinheiro não compra. São memórias, fazem parte dos registros, irão com eles no coração deles, um dia que eles Era isso uma das coisas que nós lhes queríamos transmitir. Desculpa. É exatamente isso. Podem me perguntar, mas você tem muito dinheiro para fazer essas viagens? Não, não temos. Não temos, nós vivíamos do nosso trabalho. Agora, tudo o que podíamos poupar era para levar os netos a viajar. Nós não íamos almoçar fora, nem jantar fora. São escolhas, não é? São escolhas. São escolhas. São opções de vida. Exatamente. E não estamos nada arrependidos. Minha querida Luísa, agora gostava de ouvir assim e gostava que me falasse da sua perspectiva relativamente à idade, porque em relação ao seu marido já sei que não se para, não é? Mas gostava de saber da parte da Luísa. Tenho 76 anos, mas continuo, graças a Deus, com a ideia de que sou nova. Não me sinto velha. E como Miguel disse, contribui muito realmente os netos. Nós temos sempre netos lá em casa. Agora o mais novo tem 5 anos, mas houve alturas em que às quartas-feiras eles não tinham aulas à tarde, alguns deles, e chegámos a ter 9 para almoçar e depois ficam lá à tarde a estudar. E então tínhamos que os distribuir pela casa toda, desde a cozinha ao nosso quarto, ao quarto dos netos, à casa de jantar, à sala, em todo o lado havia
gente a estudar, e era um ambiente como se fosse uma biblioteca, não havia barulho nenhum. O Miguel ajuda-os na matemática, dá-lhes explicações de matemática, e eu ajudava-os nas outras disciplinas, quando tinham que fazer trabalhos, às vezes de pesquisa, no computador, e assim. Deixe-me pegar numa coisa que disse logo no início. A Luísa disse, eu não me sinto velha, não me sinto com esta idade. Quase que, eu sei que não foi essa a intenção, quase que a pedir desculpa, peço imensa desculpa de não me sentir velha. Quer dizer, toda a gente diz que eu deveria sentir-me acabada e com os pés já para ali arrumada e eu ainda... Claro. Porquê que as pessoas avaliarão as coisas deste modo, quando às vezes os próprios se sentem, claro, com uma ou outra limitação eventualmente, própria da idade, mas sentem-se bem? Mas eu, por exemplo, aquilo que eu tenho no meu imaginário da velhice é diferente daquilo que eu sinto. Eu tenho a ideia de uma pessoa com a minha idade, uma pessoa sentada a um canto, pronto, sem grande atividade, muito calada. Uma pessoa muito desligada já da vida, não é? Sim, um bocadinho desligada já da vida. E eu não me sinto assim, por isso é que eu acho que não tenho os 66 anos. Ainda bem que não acha, Luís, é tão bom e era bom que as pessoas percebessem isso. É verdade. Procuramos também atividades de voluntariado. Exatamente. Neste momento estamos numa valência da paróquia que se chama a Mesa de Nossa Senhora, onde vamos ajudar a fazer refeições e distribuímos pelas pessoas necessitadas. Neste momento não estamos a fazer por causa do Covid, não é possível, mas somos visitadores também de reclusos, não é? Das prisões, de reclusos, e gostámos muito dessa experiência, fizemos durante 3 ou 4 anos seguidos. Isso também é muito interessante, já passo a palavra à Matilde. Isso também é muito interessante falar aqui do voluntariado, Miguel, porque lá está, também não há uma idade para se deixar de fazer voluntariado, não é? Nunca. Eu acho muita piada quando ouço uma pessoa, por exemplo, de 80 anos, mas daquelas pessoas que ainda estão super ágeis e tal, e que dizem assim, tenho que dar ali uma ajuda àquela velhota. A pessoa tem 80 anos, Está, ok? Claro. Eu tenho que dar ali uma ajuda àquela velhota porque ela está com imensa dificuldade. E eu penso assim, na cabeça desta pessoa, ela continua a ter 40, 50. Isto faz sentido, Claro Dr. que sim. Pedro? Haver pessoas que realmente, pronto, a vida anda, não é? O conseguimos ter dentro de nós uma prática constante é que é a grande coisa. Há aqui estas coisas que é a generosidade e a gratidão, que se perderam. Perdeu-se o conceito de generosidade e perdeu-se o conceito de gratidão, de agradecer. Eu, por exemplo, faço uma coisa que é, que acho que faço muitas vezes em silêncio, que é, antes de uma refeição, agradecer. E eu acho que isto é uma coisa simples. Quer dizer, para os não católicos é um problema porque não têm a quem agradecer, não é? Mas é uma coisa simples, mas que representa esta relação com o que está à nossa volta e com estarmos gratos por podermos ter coisas. E isto depois reflete-se na maneira como estamos na vida. E reflete-se com este sentido também, que é a alegria de podermos estar a viver. É muito bom ter aqui alguém com a idade da Matilde, que tem 22 anos, não é? Sim. Portanto, é a pessoa mais jovem deste grupo, não é? Deste grupo, é a mais jovem. Eu gostava de ouvir a sua perspectiva relativamente a este tema dos idosos e ao tema dos avós. Pois já falamos dos seus avós, mas o tema dos avós e o tema dos idosos, na sua perspectiva, que é uma pessoa tão jovem. É engraçado, toda esta conversa também me enriquece muito. Eu acho que, apesar de ter muito a mesma visão, contacto com pessoas que de facto não a têm. E nós olhamos muito para o envelhecimento como um peso na sociedade, não é? E ouvimos muito dizer a população é muito idosa e roubam camas no hospital e este tipo de expressões que são muito, muito duras e que para mim sempre me fizeram confusão, mas de facto é a realidade. A maior parte das pessoas olha para o envelhecimento como um peso e como Consegue perceber porquê? Consigo perceber que acho que nos assusta aos jovens a dependência e se calhar saltamos logo
a nossa visão para o fim da vida e assumimos que isso é o envelhecimento e são as pessoas idosas, assumimos na nossa cabeça a imagem de uma pessoa que está a morrer numa cama. E não é verdade, existe muito para além disso, não é? Muito antes, há toda uma vida que continua e, como já se viu aqui pela experiência, que é muito bem vivida. Nós estamos aqui a falar do tema dos idosos, do tema dos avós. Já deu para perceber, até pela explicação dos avós, que vocês têm assim uma relação muito, muito forte. Como é que se constrói intimidade? Porque uma intimidade com os avós é uma coisa muito bonita, não é? Sim, sem dúvida. Esta questão que também já se falou das viagens foi uma coisa que nos uniu imenso. Quer dizer, conhecerem-me desde o acordar ao anoitecer e nos momentos de mais cansaço e nas minhas dúvidas, na minha ignorância e em todas essas fases que os pais também acompanham, mas ser acompanhado pelos avós é completamente diferente, porque há ali uma abertura, quase como não tenho nada a perder aqui, não tenho nada a mostrar. Eles sabem perfeitamente como é que eu sou e portanto, acho que usufruí muito também dessa proximidade, destes almoços em casa dos meus avós, do acompanhamento no estudo, muitas das coisas que, sim, se calhar os meus pais também lhes passava ao lado, porque as histórias da professora do dia que eu contava, ou, por exemplo, agora mais recentemente, vou muitas vezes lá à casa contar assim as novidades em primeira mão, muitas vezes o princípio de namoros, o fim de namoros, o arranjar um trabalho, a questão da vocação, são tudo coisas que vou partilhando com os meus avós, porque de alguma maneira, desde pequenina que criei este olhar e este... Foi habituada a isso? Sim. Senhor Padre, eu pergunto por onde é que se começa a quebrar a indiferença quando alguém chega perto de si, tem fé, mas não tem esperança. E o Senhor Padre sabe que esta pessoa ainda tem muito para viver e às vezes até energicamente ainda está bem, ainda pode fazer trabalho de voluntariado, por exemplo, simplesmente não tem esperança. Eu só ponho perguntas difíceis. Não, há uma coisa que me acontece muitas vezes, e ao Pedro se calhar ainda muito mais, que é o deixar que as pessoas se contem. Ou seja, a reconciliação com uma história de vida é muito importante. É uma expressão fantástica essa. Não é? É muito importante. Sim. E, portanto, no geral, a gente pode ser que até a gente se sinta em baixo ou abandonado naquele preciso momento, mas acontecimentos passados também difíceis, em que a pessoa depois conseguiu dar a volta ou encontrar, podem iluminar uma situação de crise presente. Fantástico. E esse tipo de diálogo... Ou seja, esta disponibilidade para ouvir pode fazer milagres. Isso é muito importante, claro. Sobretudo num tempo em que, como este, em que a gente não tem tempo, em que as coisas são todas urgentes, em que não há espaço para o ser, como dizia o João Félix. E que a crise não é sempre um mal. Pois. A crise é um momento para se conseguir repensar, olhar, mudar e conseguir passar a outro nível. É uma ocasião de discernimento. Exatamente. De discernimento. E de crescer. De perceber o que é importante e o que não é, não é? Muito bem. Eu vou terminar aqui com uma frase da mensagem do Santo Padre a propósito do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que diz assim: ora, mesmo quando tudo parece escuro, como nestes meses de pandemia, o Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa solidão, repetindo-nos: eu estou contigo todos os dias. Dilo a ti, dilo a mim, a todos. Está aqui o sentido deste Dia Mundial que eu quis que se celebre pela primeira vez, precisamente neste ano, depois de um longo isolamento e com um voltar ainda lento à vida social. Oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa, especialmente quem dentre vós está mais sozinho, receba a visita de um anjo. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.